Eu não sei se já tiveste alguma experiência em pastorear um rebanho. É algo extraordinário, algo belo, porque é feito ao ar livre, na natureza. Porém, é um trabalho também de muita responsabilidade. É também ter o cuidado de procurar os melhores pastos. Pois bem, hoje eu quero te falar daquele que é o bom pastor, aquele que disse acerca de si mesmo, eu sou o bom pastor. Claro está, estou a falar do Senhor Jesus. Por isso eu te quero chamar a esta palavra, que é alimento espiritual. Não te esqueças, nós somos corpo, alma e espírito. A nossa alma alimenta-se das emoções, das reflexões, do raciocínio, da vontade, do querer, do desejar. O nosso corpo alimenta-se dos alimentos físicos também e orgânicos. Mas o nosso espírito alimenta-se desta boa semente. E o meu desejo, a minha oração, é que o teu coração seja uma boa terra, onde vai cair esta semente, a boa semente, e assim possa germinar. Mas vamos ao que interessa. Fica até ao fim, pois hoje vamos ser enriquecidos com esta mensagem, com esta meditação nas palavras do próprio Senhor Jesus, que disse em João capítulo 10 e versículo 14: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos entender o contexto em que Jesus diz estas palavras e depois vamos, em particular, entender de que é que se tratam estas outras ovelhas que o Senhor Jesus precisava de ir à procura para agregá-las ao rebanho, para que haja um só pastor e um só rebanho. Ora, Jesus fala e apresenta-se como sendo o bom pastor. Noutra passagem da Escritura, alguém se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? E o Senhor Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Bom, há só um, que é Deus. Ora, Jesus, ao intitular-se o bom pastor, por aí já podemos ver que ele é Deus. Isto é apenas um parêntese da mensagem, mas que é importante mencionar isto. E é importante também perceber que, sendo bom, dele nós podemos esperar boas dádivas. Podemos esperar dele bons caminhos, boa direção, como vimos no último vídeo, em que ele disse: Eu sou a porta, quem entrar por mim achará pastagens, salvar-se-á. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E ele agora aqui diz: o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Portanto, ele é o bom pastor. Dele podemos esperar bons propósitos. Podemos esperar o único e saudável caminho que nos conduz a Deus. Mas, voltando ao contexto desta história, Jesus apresenta-se como o bom pastor, em contraste com os líderes religiosos de Israel, nomeadamente os fariseus e os escribas, que eram como pastores negligentes, ou então egoístas. Negligentes porque deixavam à mercê de cada um as ovelhas e deixavam-se tresmalhar, desviarem-se. E por isso eram negligentes. Outros eram egoístas e queriam arrebatar as ovelhas dos outros apriscos para eles. Agora, vamos entender então o significado, o que significa outras ovelhas. Outras ovelhas
indica pessoas fora do grupo judeu, ou seja, os gentios, os não-judeus. A Bíblia chama, de uma forma genérica, àqueles que não são judeus, chama gentios. São as outras nações. Historicamente, os judeus viviam, ou melhor, viam os gentios como estrangeiros ou como até impuros. Pessoas que não eram dignas da salvação que Deus oferecia. Mas Jesus já apontava que a salvação seria para todos os povos. Lembro-me aqui que João começa o seu evangelho logo no capítulo 1, dizendo que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veio para o que era seu, ou seja, para este mundo, mas os seus, o povo judeu onde ele tinha nascido, esses o rejeitaram, não o receberam. E por isso ele dirigiu-se aos gentios, àqueles que não eram seu povo, mas que através de Jesus passaram a chamar-se povo. Aqueles que creem em Cristo, não é? Tornam-se povo de Deus, porque estão unidos a Cristo. Isto é muito importante. Então Jesus veio para dar salvação, não só para os judeus, mas também aos gentios, aos gregos, aos romanos, não é? Da altura. Seria uma salvação para todos os povos. Este conceito é reforçado depois da ressurreição, quando o Evangelho se espalha por Samaria, pela Síria, pela Grécia e pela Roma. Os discípulos saíram evangelizar por toda a Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então, Jesus antecipa que o Evangelho não seria exclusivo do povo judeu, mas que o reino de Deus incluiria crentes de todas as nações. Portanto, a metáfora de um só rebanho aponta para a unidade entre judeus e gentios em Cristo, de que nos fala Paulo em Efésios. No capítulo 2 diz que a parede de separação, a barreira que separava judeus e gentios foi derrubada e agora somos um só povo em Cristo Jesus. Então, Jesus desde sempre veio para trazer salvação universal. Veio para juntar a si um povo seu, um povo santo, um povo zeloso de boas obras, um povo que se unisse num só propósito, dar glória a Deus, para a honra e para o louvor da glória de Deus. Reparem bem, Jesus, como eu já disse, não se limita apenas a um grupo, a uma igreja, a uma cultura, a um povo. Ele tem outras ovelhas, pessoas que ainda não o conhecem, que ainda não ouviram a sua voz, que ainda não se renderam ao seu amor. E o que é que ele promete? Ele promete trazê-las. Não importa onde esteja. E quando Jesus diz alguma coisa, ele cumpre. Quando ele se propõe fazer algo, ele fala-o-á. E isto é uma notícia maravilhosa. Jesus não está à espera de que nós procuremos o caminho ou que nós sozinhos achemos a luz ao fundo do túnel. Não. Ele mesmo vem ao nosso encontro, vem ao encontro, vem buscar o perdido. Ele mesmo chama cada coração que ainda está longe a vir até ele. Mas atenção, ele chama, ele convida, ele pode até insistir. Agora, o que ele não faz é forçar ninguém. A decisão de aceitar, de responder a esse chamado, a esse convite, precisa vir de cada um de nós. Então, o que é que significa ouvir a voz de Jesus? Significa reconhecer que estamos perdidos sem Ele. Significa parar de confiar nas nossas próprias forças, nas nossas lógicas humanas, no nosso raciocínio lógico. Significa
escolher viver por fé. Significa render a nossa vida a quem nos ama de verdade. Jesus quer que haja um só rebanho e um só pastor. E isso só acontece quando respondemos positivamente ao seu chamado. Porém, temos de admitir, a realidade é dura e difícil. Muitas pessoas continuam a ignorar a voz de Deus. Continuam a viver como se nada precisassem. E continuam a adiar a entrega da sua vida a Cristo, à boa nova, à fé do Evangelho. E o problema é que o tempo não espera. O tempo vai passando. Por isso, hoje é a tua oportunidade. Porque o amanhã ninguém garante. Não sabemos se vamos estar vivos amanhã. Por isso, eu quero convidar-te, meu amigo, que me escutas e certamente não estás aqui por acaso. Se estás aqui é porque o Senhor usou esta transmissão para te chamar, para falar ao teu coração e para te lançar um convite. Por isso eu quero ajudar-te a refletir naquilo que está em jogo. Porque quantas vezes ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar do Evangelho, compreendemos até a mensagem, sabemos aquilo que temos de fazer, no entanto, não o fazemos, adiamos, não nos queremos comprometer, temos receio, queremos continuar a viver do nosso jeito. Mas esta decisão é uma decisão séria demais para ignorá-la. Por isso, o que é que tens feito? Ao ouvir o apelo de Jesus ao teu coração, tens ignorado o seu chamado, o seu convite? Pois ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Por ele ser humilde, ele não se impõe. Ele se expõe. Ele se entrega. Ele se dá. E esta é a maior prova de amor. Não é dar coisas ou dar bens, é dar-se a si mesmo. Por isso a pergunta fica no ar. Quantos de vocês querem ainda continuar a viver à margem deste amor, separados do único pastor que pode dar vida verdadeira a cada um de nós? Estou a falar da vida eterna, da vida que se prolonga para além da morte física. A minha pergunta é: queres partir para a eternidade morto espiritualmente? Ou queres partir para a eternidade vivo espiritualmente? E certamente, se já me tens ouvido noutros vídeos, onde eu já tenho explicado que partir para a eternidade vivo espiritualmente significa partir de boas relações com Deus. Por outro lado, partir para a eternidade morto espiritualmente significa partir de relações cortadas com Deus. Significa viver uma eternidade longe de Deus, onde haverá sofrimento, onde não haverá bem algum, apenas maldade, egoísmo, inveja, rancor, ódio, ansiedade, estresse, medo, opressão. Não há luz, tudo são trevas. Não há esperança, tudo é medo, tudo é confusão. É lutas, é guerras. Não há paz, não há sossego, nem tampouco há sono. É um sofrimento contínuo, ativo. Não uma mera ilusão.
é real, é sofrimento real. Não partas para a eternidade sem levares a certeza de uma vida eterna com Deus, de uma vida abundante. A pergunta é: estás preparado para adiar mais um dia a entrega da tua vida a Cristo? Enquanto Ele ainda está de porta aberta, com o caminho aberto para ti? Certamente Jesus está a falar contigo hoje, porque Ele quer que tu pertenças, Ele quer trazer-te de volta para si, para o seu redil, para o seu rebanho. E quando o fizeres, Ele cuida de ti, Ele guarda-te, Ele protege-te, Ele leva-te a verdes pastos. Ele revelar-te-á coisas grandes e firmes, gloriosas, que tu ainda não sabes. Quantos têm trocado a incerteza das riquezas deste mundo pela verdadeira riqueza do céu? Tudo passa neste mundo, mas na eternidade há uma eternidade para passar com Deus. Quanto mais vais esperar para ouvir e responder positivamente a esta voz do pastor? É aqui e agora, é agora mesmo. Hoje é o dia da tua decisão. Hoje vai ser um marco na tua vida. Por isso eu quero convidar-te, e se sentes no teu coração fazê-lo, faz comigo uma oração ao Senhor Jesus, entregando-lhe a nossa vida, humilhando-nos na sua presença, pedindo-lhe que Ele seja o Senhor e Salvador da nossa vida, que nos dê vida abundante, que renove o nosso espírito e que reate as relações de pai para filho. Porque é isso que Ele quer tornar-te seu filho. Por isso eu te convido a inclinares a tua cabeça, fechares os teus olhos, se o puderes fazer, e orares comigo esta oração. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que preciso de Ti. Obrigado por me chamares pelo meu nome, por me quereres trazer para o Teu rebanho. Por isso eu estou grato e alegre ao mesmo tempo. E por isso, de boa mente, tomo a decisão de Te entregar a minha vida, o meu coração, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, todo o meu ser. Eu quero fazer parte do Teu rebanho. Guia-me, Senhor. Cuida de mim. Salva-me. E sê o meu bom pastor. Amém. Se dissestes amém, significa assim seja. Se o disseste de todo o coração, sabe com toda a certeza que o Senhor Jesus veio morar em ti, através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo habita no coração do crente. E Ele vem confirmar esse amor. Ele vem testificar com o nosso espírito de que agora somos filhos de Deus e que o Pai nos ama. E assim também nós agora amamos a Deus e podemos chamá-lo de Pai. Agora entraste num novo relacionamento com Deus, num relacionamento de fé, de confiança. E o meu desejo é que continues a buscá-lo através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque ela é o alimento para o Espírito. Na oração nós falamos com Deus, mas a palavra é Deus a falar connosco. Pega na palavra, não a deixes na estante. Este é o relacionamento que Deus quer manter contigo, por meio da sua palavra. E depois não fiques só, não te isoles. Procura outras pessoas que também tenham esta mesma fé, a fé bíblica, a fé numa pessoa, não numa religião, a fé em Cristo, que é o caminho, a verdade
e a vida, e é a porta de entrada para o aprisco, e Ele é também o bom pastor que cuida de ti, e certamente te dará o fim desejado, a vida eterna. Por isso, estou confiante de que mais breve do que possas pensar, breve, muito breve, o Senhor Jesus virá buscar-nos e juntos estaremos para sempre na glória, gozando da felicidade eterna. Até lá, meu amigo. Espero por ti.